Fala pessoal, tudo bem com vocês? Informações, hein? Vitor Pereira cada vez mais longe do timão, a procura por Tite e Arthur do Bragantino no radar já pensando em 2023. Vamos atualizar tudo isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Aquele like bacana no vídeo, também a sua inscrição se você ainda não é inscrito aqui no canal. Muito obrigado a todos que assistem os conteúdos diários que a gente produz aqui de forma totalmente independente e tudo mais. Eu agradeço demais a sua companhia, estamos juntos desde 2019. Vamos falar do Corinthians? Então, a informação publicada nessa sexta-feira pelo jornalista Marco Belo foi de que, segundo ele, a diretoria do Corinthians já recebeu a informação de que o Vitor Pereira não vai ficar. Essa é uma informação. Durante a semana, eu obtive outra informação, através da diretoria, de que realmente a situação está muito difícil. Então ela culmina com essa notícia do Belo, porque durante a semana, especialmente depois do jogo contra o Fluminense, né, quando o Duílio vem a público para dizer que ainda tem um tempo e tudo mais, que há um novo objetivo, que né, é conquistar essa vaga direta via Libertadores, e ele vai cumprir o contrato dele, depois eles terão uma conversa. Mas a situação é porque, como eu já tinha dito para vocês, tá muito difícil de resolver essa situação familiar do Vitor Pereira. Então hoje, se houvesse ou tivesse que haver uma definição, seria a da não permanência. E a cada dia que passa, a cada hora que passa, o Vitor Pereira vai ficando mais longe, porque vai chegando o final do seu contrato, vai findando, né, a sua trajetória nessa temporada e as coisas não mudam. Por vezes houve um otimismo de que ele pudesse tentar consertar a situação, resolver a situação com a família, mas diante dos últimos dias, a informação que a gente obteve junto à diretoria corintiana é que a sua esposa, por exemplo, ela está irredutível no sentido de vir ao Brasil, por exemplo, porque foi uma possibilidade cogitada. Com a sua mãe num tratamento de uma doença degenerativa, complicada, isso não está em questão. E dificilmente o Vitor Pereira vai conseguir ficar mais uma temporada aqui no Brasil, exatamente por toda essa situação. Então, gente, as coisas podem mudar. Pode ser que depois desses 4 jogos que restam, né, 5 com o jogo do Goiás, o Corinthians tenha uma novidade, o Vitor Pereira consiga realmente bater o pé e dizer não, vou ficar e tudo mais. Pode ser, já falei para vocês que eu não me meto nessa questão pessoal, gostaria que ele permanecesse, mas é super compreensível, né, quando você tem uma situação, ainda mais envolvendo doença, né? Não tem como a gente medir ou julgar o que está acontecendo internamente, né, em relação à família. Então, a gente tem que ficar no aguardo. Agora, nesse momento, é zero. Ele não fica. Até lá, o Corinthians espera. Fica em compasso de espera para saber se a situação muda. A tendência é que não se modifique, pelo que eu consegui acompanhar desses últimos dias aí dos bastidores do Corinthians. Ou seja, é bom o torcedor já se preparar, e o clube também. O Duílio Monteiro Alves, desde sempre, nunca trabalhou com plano B. A partir de agora as coisas mudaram. Porque quando você vê que realmente se torna cada vez mais difícil a permanência do Vitor Pereira, o clube também não pode ficar parado. E é curioso porque as informações também dão conta de que o Vitor Pereira trabalha no planejamento para 2023. Mas o que isso significa, gente? Porque realmente é uma coisa peculiar e até mesmo contraditória. Poxa, o Vitor Pereira está indicando jogadores, sendo que ele não vai permanecer. Como não há um novo profissional, o planejamento para 2023 ele não pode começar só depois que o Vitor Pereira for embora, ele tem que começar a partir de agora. Tá, Chico, mas o ideal já era contratar um novo comandante, um novo técnico, para que ele possa montar o elenco. Sim, só que isso não é possível, porque muitos tentados pelo Corinthians, ou que poderiam ser tentados, estão trabalhando. Então esses caras não chegarão agora de nenhuma forma. Outros que talvez até estejam no mercado, talvez esperem uma condição melhor, enfim, vai ter uma Copa do Mundo que as coisas, né, param totalmente no futebol. Então o Corinthians também não ia conseguir agora contratar um profissional que, a menos que, sei lá, o Tite já... tô colocando o Tite porque eu já vou dar uma notícia sobre ele. Já chegasse agora e dissesse, ó, conta comigo, terminou a Copa, eu desembarco aí em janeiro. Bom, aí tudo bem,
O Corinthians até acho que não ficaria em contato com o Tite, que ele está focado em outra coisa agora. Mas aí é diferente, você já sabe com quem contar, você já tem uma linha de pensamento, o Tite poderia montar um grupo de trabalho para já ir montando o elenco. Não é o caso, gente. Não é o caso. Então o Vitor Pereira, que tem uma comissão técnica muito capaz, muito competente, que é muito elogiosa dentro do Corinthians e que fez algumas indicações já e que foi, digamos assim, corresponsável, né, pela contratação do Fausto Vera, pelo Yuri Alberto, jogadores monitorados, esses caras têm a confiança da diretoria do Corinthians, que vão depositar nesses caras também a indicação de alguns nomes já para a próxima temporada, eles permanecendo ou não, inclusive com a tendência de não permanecer. Então é isso que está acontecendo. Sobre o Tite, a informação do site goal.com é de que o Corinthians procurou o Tite. Essa informação, obviamente, é negada pela diretoria do Corinthians, porque enquanto o Vitor Pereira está lá, a diretoria não vai confirmar nenhuma procura, nenhum nome, nenhuma sondagem. Mas, como eu estou dizendo, é natural que nesse momento, quando a tendência é de uma não permanência do Vitor, é que os dirigentes se movimentem, para não ficar para trás. E aí vou dizer uma coisa, é obrigação, isso é o básico. O Corinthians procurar o Tite é dever da diretoria, do presidente corintiano. O Tite é o maior técnico brasileiro em atividade. É o técnico da seleção brasileira com méritos e tem conquistado resultados, tem feito um trabalho fantástico, espetacular, e não preciso nem falar da idolatria e identificação que ele tem com o clube, né? Então, para mim, é obrigação do Corinthians procurar o Tite. O site goal.com também publicou no início da noite dessa sexta-feira de que a informação apurada junto ao Tite, e ela bate com a que eu já tinha, é que ele não vai trabalhar no primeiro semestre de 2023. O Tite passará por um período sabático de descanso depois da Copa do Mundo, ganhando ou não o Mundial. Ele se aposenta da seleção, ele sai da seleção e vai para o mercado, mas nos primeiros 6 meses ele não vai trabalhar. E o Corinthians não vai esperar, obviamente, por isso, né? Depois de 2023, julho de 2023, a ideia do Tite é trabalhar em solo europeu. Começa a temporada por lá e ele vai, até dependendo se ele ganhar a Copa, né, vai ter muito mercado por lá, imagino eu. E mesmo se não ganhar, dependendo do trabalho, a Copa é uma grande vitrine e ele ter passado aí um ciclo e meio na seleção colocou ele num outro patamar. Mercado ele vai ter. Então a ideia dele é não trabalhar no Brasil a partir de julho de 2023. Isso pode mudar? Pode. Mas a informação atual é essa e bate com a que eu já tinha. Conversei com muitas pessoas, com o Tite, inclusive, quando ele fez as sabatinas e conversou com vários jornalistas. Eu encontrei o Tite mais de uma vez nesse processo todo. Encontrei pessoas próximas a ele, Juninho Paulista, César Sampaio. Conversei com muita gente. E realmente a ideia do Tite desde sempre foi essa. E ele está irredutível nesse aspecto. Então, é muito difícil que o Corinthians possa contar com o Tite. Mas procurar é obrigação, como eu disse. Bom, o Corinthians vai ter que pensar no novo profissional e vai ter, enfim, mais alguns dias para ver se o Vitor Pereira confirma ou não, mas a tendência de momento é que ele não permaneça. Vamos falar já de um primeiro reforço, então, que pode ser o de 2023 e é justamente numa carência do elenco. Porque o Gustavo Mosquito sofreu, lamentavelmente, uma lesão de ligamento que vai fazer com que ele volte aos gramados só no segundo semestre do ano que vem. Uma lesão, uma ruptura no ligamento cruzado do joelho direito. 1 minuto de jogo contra o Flu, ele acabou sofrendo essa lesão e ele joga pela direita, né? O Adson também. O Adson tá machucado até, mas é uma lesão mais simples. De qualquer forma, a gente sempre falou aqui que falta essa função. O Roger Guedes cai pela esquerda ou pode jogar atrás do centroavante. Pela esquerda você pode, inclusive, utilizar outras alternativas. Mas falta também, tá? Esse ponta pelo lado esquerdo. Mas o Arthur do Bragantino seria esse cara para jogar ali pelo lado direito, já suprindo, né, de forma pontual essa carência que tem o time para tentar se reforçar para a próxima temporada. Essa informação é do meu parceiro Samir Carvalho, do Portal IG, também do Café do Setorista aqui no YouTube, que acompanha muito o dia a dia do Corinthians e que deu essa informação em primeira mão. Essa informação é o seguinte: o Arthur, ele, inclusive, até já tinha revelado a empresários que ele estava insatisfeito por lá. Ele foi comprado pelo Bragantino junto ao Palmeiras por 6 milhões de euros. Esse é o grande detalhe. Porque a ideia do Corinthians seria uma negociação de compra. E a ideia do Bragantino também. O Bragantino, vocês sabem, tem um investidor, tem uma empresa que não depende necessariamente de lucro agora, em relação a investimentos que ela faz, essa empresa. O valor de mercado do Arthur está na faixa dos 15 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais.
é um valor muito acima para o mercado interno. O Corinthians também está tentando aí o Yuri Alberto, tem que ver se o Zenit vai tentar ficar com o Mantuan, enfim, mas tem essa possibilidade, e o Yuri Alberto seria a prioridade. Agora, pagar 15 milhões de euros no Arthur é um valor muito alto. Claro que isso pode ser negociado. De qualquer forma, tem outro agravante, que é o Flamengo. O Flamengo estaria de olho, o Flamengo adora esses jogadores, né? Contratou o Marinho, o Cebolinha, teve a lesão do Pedro Henrique, né? Então precisou muito desses jogadores de lado, de beirada, e o Arthur seria uma ideia, ele que tem apenas 24 anos, para compor o elenco do Flamengo. Então o Corinthians teria uma concorrência nesse sentido. Ao todo na sua carreira, ele tem 225 jogos, 46 gols e 43 assistências. Nessa temporada, ele tem 46 jogos, 9 gols e 8 assistências. O que eu acho mais legal é que todos os números dele acompanham o número de gols com o número de assistências. Ele é um jogador que não é um exímio goleador, mas ele tem muito passe para gol. Ele trabalha muito coletivamente, trabalha muito para o time. No Bragantino, por exemplo, ele tem 151 jogos, 34 gols, 30 assistências. Tem um número alto de assistências, sempre próximo ali com o número de gols. É um cara que, mesmo com o Bragantino numa fase mais descendente, como foi em 2022, ele foi importante. E vocês sabem, ele foi revelado pelo Palmeiras, depois foi emprestado para o Londrina, voltou, foi para o Bahia, se destacou muito, e aí o Bragantino veio e fichou 6 milhões de euros, ele quase não jogou no Palmeiras e acabou se destacando mesmo no Bragantino, vice-campeão da Sul-Americana da temporada passada. É isso. Será que o Arthur tem condições de vir? Eu acho muito caro, a negociação não é fácil, mas segundo o Samir, inclusive, ela já está acontecendo há algum tempo. É nesse momento que o clube começa a projetar a próxima temporada e identificando algumas carências na sua formação, né, no seu elenco, no seu time. O que vocês acharam de todas essas informações? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!